José Poças Esteves e António Rebelo de Sousa são os convidados deste Hora Económico. Muito boa noite aos dois. Boa noite. António, É um prazer. Começava por si, olhando justamente para esta questão de 20 anos para os bancos poderem, no fundo, capitalizar o fundo para a banca. É um sinal que, de facto, há uma consciência do lado do Governo que vamos ficar longe dos 4.900 milhões no valor da venda do novo banco. Bem, eu julgo que o Governo está convencido que não vai ficar muito longe, que vai ficar, enfim, vai conseguir um preço em torno dos 4 mil milhões e, portanto, não vai conseguir os 4.900 milhões, quer dizer, mas não vai ficar muito longe dos 4 mil milhões. Agora, E, portanto, e nesse sentido é preciso criar condições à banca para não sair demasiado prejudicada com o negócio, é isso? Eu penso que poderá haver um prejuízo da ordem dos 900 milhões a 1.000 milhões por aquilo que se tem ouvido dizer, não é? Nesta operação. Agora, é preciso ter cuidado com uma situação que me parece importante, que é, eu compreendo que o pagamento possa e deva ser até desfasado no tempo. Aliás, há uma contribuição anual, que é obrigatória e em situações excepcionais também não se pode ultrapassar, salvo erro, 3 vezes essa participação no pagamento anual, mas é preciso ter um certo cuidado porque também não seria desejável não se ficar com uma almofada suficiente para novas situações que viessem a ocorrer. Quer dizer, portanto, eu penso que 20 anos talvez seja excessivo. Talvez seja preciso pensar-se numa solução um bocado diferente, ser um bocadinho mais imaginativo, porque senão durante algum tempo fica sem nenhuma almofada no caso de haver mais uma resolução, que espero que não tenha que haver, não é? Nos tempos mais próximos, e isso poderia eventualmente gerar alguns problemas. José Poças Esteves, em termos daquilo que é o impacto destas notícias na percepção de risco dos bancos, o facto de ser aqui um prazo mais dilatado agradará a quem está a olhar para a banca portuguesa? Claro, eu creio que é claramente uma medida para garantir alguma calma e alguma estabilidade no sistema financeiro nacional. Como vemos, os nossos bancos não são bancos muito fortes, não são bancos muito capitalizados, apesar de todas as regras e toda a imposição que foi feita nos últimos anos, e apesar da Troika, os bancos capitalizaram-se, mas são bancos que têm algumas fragilidades. Portanto, os 4 mil milhões, o buraco que eventualmente a venda pudesse causar, que iria incidir sobre os bancos, poderia destabilizar o sistema financeiro nacional. E destabilizava quase de certeza absoluta. Portanto, é uma medida para acalmar os mercados. E porque estamos a falar do Banco de Portugal, gostava de ouvir também a sua opinião relativamente à recondução do governador Carlos Costa. A forma como foi feita esta recondução com dossiês em aberto, que foi esse o argumento utilizado pelo Governo para o reconduzir, parece-lhe um bom argumento? Eu acho que não é por aí. Não é pelos os dossiês que estão abertos, até porque era preciso algum pensamento novo e alguma situação nova neste processo. Mas acho que também seria muito difícil que fosse o contrário, porque há tantos processos em aberto, e não é só a questão do novo banco, há as questões litigiosas, O papel comercial. o papel comercial, há as questões em tribunal, que ainda não começaram e vão surgir, etc. Alguns deles que envolvem o próprio governador. Eu acho que mesmo para o próprio governador é preferível, e acho que foi a única razão porque ele aceitou, porque ele provavelmente queria sair, mas depois deve ter pensado, bom, com tantos processos que eu vou ter, processos pessoais que o envolvem pessoalmente, ele saberia que nos próximos anos vai ter ali uma carga de lutas judiciais, quer pelo banco, como governador do Banco de Portugal, quer em termos pessoais, por ter sido governador do Banco de Portugal, que eu acho que ele próprio deve ter aceito dentro dessa base, porque eu acredito que ele não quisesse ficar. António Rebelo de Sousa, o Partido Socialista ficou bastante indignado com a forma como foi reconduzido o Governador do Banco de Portugal, tanto por causa da nova lei de recondução ou de nomeação do Governador do Banco de Portugal, que pressupunha que tivesse havido uma conversa prévia com os partidos e depois uma audição no Parlamento, quer também pelo resultado do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, que chumbava a atuação do Banco de Portugal. Foi uma má escolha. Não, eu já tive a oportunidade de dizer aqui que, em meu entender, talvez, enfim, acho que se justifica a recondução de Carlos Costa. Acho que se justifica a recondução de Carlos Costa, porque, como disse o José Poças Esteves, estão muitos dossiês em aberto. Há muitas questões que ainda não estão solucionadas e não seria esta a melhor altura para mudar, enfim, de governador do Banco Central. Agora,
Sei que foram cometidos erros pelo Governador do Banco Central, pelo próprio Banco Central, realmente considerado no seu conjunto, pela equipe do Banco Central e, portanto, claro, e de alguma forma o primeiro responsável também tem que ser chamado, também tem que ser corresponsabilizado, como é evidente, mas acho que a decisão foi razoável, só que também entendo que o Governo deveria ter consultado previamente, não sei se o fez, o Partido Socialista. E, claro, se fosse possível chegar a um consenso, teria sido melhor. Mas claro, também está nas suas... tem toda a legitimidade política para decidir como decidiu. É evidente, o Governo, neste momento, está em funções, pode tomar perfeitamente essa decisão, não vejo porque é que não possa tomar. Agora, eu julgo que teria sido conveniente que o Sr. Primeiro-Ministro tivesse falado com o líder do Partido Socialista. Há uma das questões que se coloca hoje também, um esclarecimento que vem do Banco de Portugal, dizendo que o comprador, quem ficar com o novo banco, não vai pagar o papel comercial e recomenda aos lesados que se queixem junto da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. Sendo o novo banco um banco em transição, as decisões últimas são do Banco de Portugal. É mais um daqueles casos em que se fica com dúvidas sobre aquilo que foi a capacidade de regulação, tanto mais que o que importa agora é restabelecer a confiança no setor. É verdade, mas nós temos que entender nesse aspecto que há muito tempo, eu diria mesmo provavelmente desde finais de 2013, para não ir mais atrás, que quem gera o Banco de Portugal, quem gera o novo banco, é o Banco de Portugal. A administração está lá, obviamente, em manos executiva, mas quem não tomam qualquer decisão sem Até porque Stock da Cunha deu a entender que pagaria o papel comercial se tivesse autorização para tal. E foram constituídas provisões. Exatamente, com esse provisões, 700 mil milhões, toda a gente, 700 milhões de euros, exatamente para fazer face a esse encargo. Isso é público, faz parte das contas do novo banco. Há aí alguma incongruência, claramente. Mas também é verdade que é preciso vender o novo banco. Não é? É preciso vender o banco. E é preciso que, digamos, gerar valor e não retirar valor ao novo banco. Eu creio que muitas das medidas que estão a ser tomadas era para manter o balanço do novo banco, um balanço relativamente equilibrado. Enfim, eu sou contra a medida que foi feita, a medida da resolução que foi feita. Acho que foi um erro, mas que agora tem que se resolver. E, portanto, para não destabilizar ainda mais o balanço do próprio banco, agora há que o equilibrar. É esta situação das provisões, é a situação dos impostos diferidos, por exemplo, da aceitação por parte dos impostos diferidos. E há muitas questões que ainda estão em tribunal que não sabe exatamente qual vai ser o balanço do novo banco. A questão que se levanta é alguém que vá comprar o novo banco com todos estes problemas, como é que vai resolver o problema? Obviamente vai deixar contingências e, portanto, alguém vai ter que pagar essas contingências. Qualquer preço que seja fixado vai estar dependente de todas estas contingências enormes que ainda não estão resolvidas. Não é? Isso no caso da TAP, António, o critério para a venda da companhia, concordo só não com a privatização, não é por aí que estava a colocar a questão. Não é uma questão de preço, é uma questão de qual é que é o plano para a TAP. No caso do novo banco, parece estarmos a olhar justamente só para uma questão de preço. Exatamente. Olha, isso pode ser uma preocupação. Isso diz muito bem. Eu, para já, também não iria tão longe quanto o Zé Poças Esteves quando diz que o Banco Espírito Santo estava, desde finais de 2013, a ser, enfim, de alguma forma, gerido pelo Banco de Portugal. Penso que isso é totalmente verdade. Talvez a partir de julho de 2014, mas mesmo assim, como é sabido, foram eventualmente praticados alguns atos que não foram plenamente do conhecimento pelo menos por aquilo que foi dito, não é? Do Banco de Portugal. Mas claro, a gestão era condicionada já a partir de finais de 2013. Ninguém tomava decisões sem consultar o Banco de Portugal. Não é? Mas o Banco de Portugal, eu penso que julgo que o que António Rebelo de Sousa está a dizer é que na Comissão Parlamentar de Inquérito, o Governador do Banco de Portugal disse quando os... Foram praticados atos de gestão sem o conhecimento. Atos de gestão sem o conhecimento, desrespeitadas uma série de ordens. E Teixeira de Santos chegou a dizer quando os gestores mentem, não sei se é inteiramente verdade ou não é verdade. Quer dizer, é a resposta. Estou a situar. Mas pelo menos há essa dúvida. Estava só a situar o seu comentário. Agora, eu penso que tem razão quando diz que o Governo
dá um bocado a sensação de que considera que é sobretudo o preço que vai decidir quem é que vai ficar realmente com o novo banco. Enfim, mas isso faz parte da filosofia de privatizações deste governo. Sempre, realmente, se soube que era assim. Só no caso da TAP é que não tem sido, realmente, e de maneira geral. Nos outros casos tem sido assim, com o EDP também penso que terá sido assim, grosso modo, ou em larga medida foi assim, e com a REN também parece que o critério não foi muito diferente desse. Agora, enfim, tem que ver com uma certa maneira de pensar. Agora, há um problema grave com o novo banco, tem que ver com o papel comercial e, enfim, com alguns compromissos assumidos, que eu estou convencido que, naturalmente, não compete ao comprador assumir essas responsabilidades, mas alguém vai ter que assumir essas responsabilidades. Não se pode dizer que é a CMVM que vai, não é com certeza a CMVM que vai pagar o papel comercial, como é evidente. Quer dizer, portanto, dizer que fica para a CMVM não faz sentido nenhum. Portanto, alguém vai ter que assumir essa responsabilidade. Eu estou convencido que vai acabar por ser o Estado português, como é evidente. Quer dizer, portanto, os compradores, na altura da compra, vão pôr como condição que, a haver realmente responsabilidades dessa natureza, essas responsabilidades têm que ser assumidas pelo Estado português. Se não for assumida pela banca, pelo Fundo de Resolução, realmente, não pode. Tem que ser pelo Estado português. A banca não pode, por isso é que já está a falar nos 20 anos. Portanto, vai ser o Estado estabilizava completamente. Portanto, vai haver aqui aquilo que o Governo disse durante muito tempo, que conseguiu impedir que houvesse um efeito negativo, digamos assim, nos contribuintes resultante desta operação, desta resolução, e isso não vai ser plenamente conseguido, precisamente porque há aqui problemas ainda em aberto. O problema é como é que o comprador valoriza todos os litígios e as discussões que estão, e as questões em tribunal, as que existem e as que vão existir. Pois é, isso vai ser um problema. Os 700 milhões do papel comercial é um dos problemas. Se calhar nem é o maior, haverá outros maiores. Portanto, tudo isso é a bater aos 4,9 mil milhões, não é? Agora, onde é e provavelmente a bater aos 4 mil milhões, não é? Realmente, muito provavelmente. E a banca portuguesa não tem condições para aguentar esse. Só para clarificar, a previsão ficou do lado do novo banco, e agora diz o Banco de Portugal que tem que ser o BES, no fundo, a pagar o papel comercial. José Poços Esteves, gostava de introduzir aqui outro tema na nossa agenda que tem a ver com a antecipação por parte da coligação da apresentação das linhas gerais do programa de governo. Agora tornou-se hábito, conhecemos primeiro as linhas gerais e só depois o programa propriamente dito. Fez bem antecipar a coligação, esta apresentação para quarta-feira? Eu acho que já está toda a gente em campanha eleitoral e, portanto, está toda a gente a gerir a campanha eleitoral. Eu acho que, primeiro acusava-se o PS de não apresentar. A partir de determinada altura começou-se a acusar a coligação de não apresentar. E, portanto, estão a fazer os timings claros. Portanto, dentro de uma lógica de apresentar o programa, eles estão a fazer a gestão dos seus timings políticos. Esta antecipação acontece na sequência das declarações da Ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, relativamente às pensões e que fizeram com que na semana passada tivéssemos uma série de reações do Partido Socialista a dizer que não cortaria pensões em pagamento. Este é um dos temas que pode ter custado, de facto, muitos votos à coligação. Pode, e não é por acaso que se está a tentar desviar as atenções desse facto político, que foram essas declarações da Ministra. Tendo ou não a Ministra razão, não é? Porque, olhando friamente para as questões, a questão da segurança social é uma questão sempre difícil politicamente, é sempre uma questão muito quente e muito difícil. Até porque, todos nós sabemos, a segurança social tem um déficit, alguém vai ter... Não há crescimento, não há contribuições que paguem o valor dos pagamentos, portanto, quem paga o déficit da segurança social tem que ser a economia e, portanto, se não for a economia, que não consegue, quem é que paga? Vai ter que se tirar de algum lado. É uma questão política muito quente e, portanto, que toda a gente terá que fugir dela. A Ministra, ao trazer o problema, trouxe para a discussão pública, ou para a opinião pública, uma posição que, obviamente, a coligação não estava nada interessada em que acontecesse. Portanto, convém desviar as atenções dessa questão que é muito quente, mas é para a coligação e é para o Partido Socialista. Estamos a discutir uma questão que é lógica de forma ideológica, em que vamos chegar a outubro, António, com um lado a apresentar soluções que os números não batem exatamente certo e o outro lado a dizer não vamos apresentar soluções nenhumas. Estou a falar da coligação porque queremos que isto seja tratado em sede de consenso. Pois, mas quer dizer, a posição do Governo é uma posição que não faz muito sentido, porque o que se espera
de um partido que se apresenta como alternativa, ou neste caso não é alternativa, mas algo que vai realmente de alguma forma continuar um trabalho que já estava a ser feito, é que tivesse posições claras, porque quem já está no governo há 4 anos e meio, é suposto já ter um projeto para a reforma da Segurança Social. Quer dizer, nesta altura, o PSD e o CDS deviam ter um projeto de reforma da Segurança O Social. problema é se o projeto for O um que não problema ganha bem, votos, O não problema é? é ter ou não ter. Agora vamos lá O ver. problema é anunciá-lo ou não Exatamente. anunciá-lo. Agora, vamos lá ver, não faz nenhum sentido quem está no governo há 4 anos e meio dizer nós não temos propriamente uma ideia sobre, ainda para apresentar ao povo português sobre o que deverá ser a reforma da Segurança Social ou qual a solução a adotar Então em relação à Segurança Social. estamos a escolher o quê? Fim Um de mal 4 menor? ao fim de 4 anos e meio dizer isto é muito esquisito. E porque queremos fazer um consenso com o partido. Quer dizer, então estou condicionado pelo partido que quer ser alternativo, por alguém que nós consideramos que é irresponsável. Quer dizer, nós, estou a dizer, direita, que achamos que o Partido Socialista é responsável, é despesista, não fazem contas e tal, nós não temos uma posição em relação à Segurança Social, nós queremos fazer um consenso com esses irresponsáveis, que realmente são despesistas, que não querem fazer as reformas de fundo, etc. Portanto, não faz sentido nenhum a posição do Partido Socialista. Absolutamente. Do Partido Socialista, do PSD e do CDS. Não faz qualquer sentido. Ora bem, não faz qualquer sentido, realmente. O Partido Socialista, aqui, tem que ser um bocado diferente, não é? Do governo. Para ser alternativo ao governo, não vai dizer, olha, nós o que achamos é que, em relação às pensões de reforma, nós vamos acabar gradualmente com os cortes, no essencial vamos manter a política que existe, não vamos fazer grandes alterações, portanto, nós, na prática, nesse domínio, não somos alternativo ao governo. Não pode dizer isso. Portanto, isso é compreensível. Daí a minha pergunta, se estamos a discutir ideologicamente uma questão que devia estar a ser discutida com lógica. Não, mas, quer dizer, o Partido Socialista, temos que fazer justiça, aqui tem alguma lógica. Qual é a lógica do Partido Socialista? Podemos depois não concordar com essa lógica. A lógica do Partido Socialista... O problema é a matemática, já não é se Não, as mas pessoas espera aí, concordam mas a ou não lógica, concordam. vou dizer qual é a lógica do Partido Socialista. A lógica do Partido Socialista é tentar aumentar o rendimento disponível das famílias no curto prazo, porque pensa que dessa maneira consegue dinamizar a economia nacional. E daí as propostas de redução da TSU, etc. Ora bem, depois o problema que se coloca é como é que isso é compaginável, como é que isso é conciliável com a questão do déficit orçamental. Não agravamento do déficit orçamental em termos que sejam insustentáveis. Ora bem, aí o Partido Socialista apresentou algumas ideias, evidentemente. Quanto a mim, as ideias que foram apresentadas de compensação não me parecem provavelmente suficientes para se conseguir compensar a redução da TSU e as medidas que são preconizadas em termos de redução das despesas, sem haver um agravamento do déficit orçamental, a não ser que haja recuperação da situação económica nacional e que realmente haja mais crescimento. Se houver realmente um crescimento da ordem, por exemplo, dos 2,5%, não é? Acima dos 2% já em 2016 e acima de 2,5% em 2017 e nos anos subsequentes, então talvez seja possível que essa compensação se venha a fazer, não é? Agora, É um grande se. Isso é wishful thinking, está-se a ser muito otimista, o Partido Socialista e tal, mas, também objetivamente falando, não se poderia esperar algo muito diferente de um partido socialista ou de um partido social-democrata, que seja uma alternativa ao centro-direita. Quer dizer, com certeza que não se estaria à espera, enfim, da apresentação de um conjunto de medidas que não passasse pelo aumento do rendimento disponível das famílias e numa tentativa, por um efeito multiplicador, realmente, se conseguir dinamizar a economia. Portanto, era esperável, tem uma certa lógica ser um partido de centro-esquerda a apresentar este tipo de medidas, não é? Se de facto vai conseguir ser bem sucedido ou não, pois, esse é um grande problema, porque... As alternativas não são muitas. Qual é a alternativa? Não crescendo, não há emprego, pois, não há emprego, continua... Como é que continua o Partido Socialista... Temos que compreender o seguinte. Então, no fundo, a questão que se coloca, José Poças Esteves, é se vale a pena correr o risco ou não. Se é um risco demasiado grande para correr. Eu acho que vale a pena correr o risco, porque não acredito que só pelo lado da austeridade e, portanto, as reformas não estão feitas. Nem se antevê que sejam feitas.
já se viu que é muito difícil e não há coragem da liderança política, nem do lado da coligação, nem do lado do PS, para fazer os cortes e fazer a reforma que o Estado vai ter que fazer. Temos que admitir isso como uma realidade. Portanto, não é pelo lado da reforma do Estado, e aí o PS até tem avançado com algumas medidas que me parecem interessantes, mas só uma forma, e isso temos dito desde o princípio. Por a economia há que ser, mesmo que isso custe algum prejuízo do lado do déficit. Nós sempre temos defendido isso desde o princípio. Aliás, logo no momento que a Troika foi constituída, dissemos que faltava um pilar, que era o pilar do crescimento, sempre o dissemos no princípio. Há 4 anos que andamos a afirmar isso. E, portanto, só o crescimento e o emprego é que resolve o problema. É isso a tentativa que o governo socialista está a fazer. Obviamente o Partido Socialista está a fazer, obviamente que é mais arriscado. Pois é. Mas que há aqui um dado. Também não temos alternativa, a alternativa não serve. Alexandre, há aqui um dado que é muito importante, que é, quando nós falamos em crescimento da economia, há aqui uma coisa que também é importante, é que haja simultaneamente crescimento do emprego. Isso é, quer dizer, o crescimento do PIB tem que ser superior, de facto, ao crescimento da produtividade. Porque se o crescimento do PIB não for superior ao crescimento da produtividade, não há criação de emprego. Claro. Não há criação de emprego. Esse é que é o grande problema. E se houver realmente criação de emprego, isso também tem aspectos positivos, porque realmente aumentou as condições o pagamento do desemprego, os descontos para a segurança social e tal. Portanto, também há esse efeito positivo. E se houver também algum aumento de produtividade, e se isso tiver impacto salarial, isso também permite que haja realmente aumento do volume de massa salarial e, portanto, de descontos para a segurança social. Portanto, isto faz um certo sentido, porque também o contrário é dizer que nos anos mais próximos, isto é, nos próximos 4 anos, por exemplo, em relação à questão do desemprego, não se vai resolver o problema do desemprego, nós todos sabemos que não se vai resolver, mas não se vai conseguir reduzir de uma forma minimamente significativa o desemprego. E na base desta teoria, que é defendida realmente pelo Partido Socialista, desta metodologia, o que é que está subjacente a essa metodologia? É a ideia de que talvez possa baixar o desemprego para valores da ordem dos 10%, ou coisa assim para si. Também não será possível baixar mais do que isso. Com ritmos de crescimento acima dos 2%, evidentemente, do PIB, não é? De 2% ou 2,5%. E isso realmente faz sentido num partido de centro-esquerda. Não se poderia esperar de um partido de centro-esquerda que aparecesse a dizer que nós o que pretendemos é, no fundo, com algumas nuances, manter o mesmo tipo de política de austeridade. Realmente temos que... portanto, eu acho que nesse aspecto... É possível manter, e alguma austeridade tem que ser mantida, o controle sobre a despesa pública, etc., tem que ser feita. Mas tem que definitivamente assumir-se a lógica do crescimento do emprego. Para acomodar custos de déficit e dívida? Eu acho que a Europa também não tem alternativa, vai ter que ir por aí. Portanto, a Europa para resolver o próprio problema da Europa, tem que aceitar que haja países que mantenham déficits relativamente elevados. Até porque a França vai ter esse problema, a Espanha vai ter problema, não é só Portugal. A maioria dos países tem esse problema, tirando a Alemanha, todos países como a Itália, a França, a Espanha, etc., estão com o mesmo problema. Precisam de... E já está a haver uma inflação da parte de Juncker e da própria Comissão Europeia, no sentido... Há pelo menos um lobby de Juncker para que as coisas mudem, não é? Ao falar-se em projetos de investimento europeus, ao falar-se na possibilidade de haver uma mini mutualização da dívida ao nível do Banco Europeu de Investimento e do Fundo Europeu de Investimento, que é muito interessante, dos jornais internacionais, agora quando se for, já se fala novamente nas eurobonds, é interessante. Pode ser que haja ventos diferentes a nível europeu. Falemos da Europa, da Grécia, José Poças Esteves. Da Grécia houve um apelo de Tsipras à Hollande e a Merkel para que se envolvam também aqui nas negociações e que ajudem a Grécia, mas continua a haver aqui um elevado clima de crispação. Aliás, a representante da Grécia, no Fundo Monetário Internacional, demitiu-se porque na Grécia acusavam-na de ser pró-austeridade. Vamos aqui ao ponto da situação. O problema da Grécia é um problema que, como já referimos aqui, é uma corda que está a esticar e que vai ter que romper. E vai romper, só pode romper para um lado, o lado fraco, que é o lado da Grécia. Infelizmente, é por aí que vai acontecer. Mas a ARC Ratings já trabalha com cenários de saída da Grécia e do euro? Como o grande problema, mais central? Eu acho que a saída da Grécia do euro, para a Europa não há grande problema. Há um problema geopolítico, etc., obviamente que há, mas em termos económicos e financeiros não há grande problema. O grande problema é para a Grécia. A Grécia não quer sair do euro, nem vai sair do euro, na minha opinião. Digamos, entrava no...
A Grécia sofrerá sempre e empobrecerá sempre, em qualquer solução. Este processo vai doer ao povo grego. Na minha opinião, fica mais doloroso se saírem da zona. E eles não querem sair. Eles querem a estabilidade e o conforto, algum conforto que lhes dá a zona euro. Portanto, a questão, e o que é que o Primeiro-Ministro grego diz, tenta resolver o problema pelo lado político, porque o problema vai se resolver pelo lado político. O problema do povo grego resolve-se pelo lado político da própria Europa. Eu acho que é a fraqueza das lideranças da Europa que ainda não resolveram o problema. Porque o problema é político, não é um problema técnico. Enquanto o problema for técnico, andamos nesta corda e o povo grego irá continuar a empobrecer. Todos os cenários são piores que o cenário anterior. Obviamente que os gregos têm culpa, não é tudo isto. Claro. Mas acho que a Europa também já devia ter resolvido o problema e o problema é um problema político. O Goldman Sachs hoje até sugeria, António, que fosse emitida uma nova moeda na Grécia como forma de os obrigar, no fundo, a capitular às exigências dos credores. Não, eu tenho uma tese em relação à Grécia, tenho uma tese que é, em alguns aspectos, próxima da do Zé Poças Teus. Eu acho, primeiro, que para a Europa, não tanto por razões económico-financeiras, mas por razões geoestratégicas, era muito mal que a Grécia saísse da área do euro e porque isso poderia significar a aproximação da Grécia em relação a outros países e um afastamento em termos estratégicos da Grécia do Ocidente. E eu acho que na atual conjuntura isso era altamente negativo para o Ocidente e portanto, também para a Europa, para a União Europeia. E, portanto, do meu ponto de vista, era conveniente que a Grécia continuasse na área do euro. Mas penso que o que vai acontecer, provavelmente, é uma ruptura dentro do próprio Syriza e ao nível dos partidos do governo, do atual governo, portanto, grego, eventualmente novas eleições e um novo governo grego que venha efetivamente a implementar um acordo com a União Europeia. Eu penso que isso vai ter que acontecer mais e quanto mais tempo demorar, mais empobrece é inevitável. O povo grego. Até porque hoje havia notícias de que a pacificação do Syriza, que parecia ter sido conseguida na semana passada, com um mandato para negociar a Alexis Tsipras com os credores, parece que este fim de semana as coisas se deterioraram outra vez com o Syriza. Pois é, exatamente, é o que parece, e é inevitável, porque há realmente um setor mais radical que não quer nenhum acordo com a União Europeia e, portanto, que até advoga a saída da Grécia do euro, e há um setor mais moderado que defende outra linha de orientação. Eu penso que vai prevalecer esse setor, aliado a outros partidos, quiçá, novamente, ao PASOK e a outros partidos que foram acusados de traição, e que esse novo governo irá realmente viabilizar a manutenção da Grécia na área do euro. Meus senhores, muito obrigada pela vossa presença no Hora Económico. O comentário de António Rebelo de Sousa e de José Poças Esteves aos temas que dominaram este arranque de semana.